O Salmo 91 é um salmo que todo mundo gosta, até os católicos gostam muito dele, porque é um salmo que fala sobre a segurança que o nosso Deus ele oferece para aqueles que estão debaixo, do esconderijo do Altíssimo. Então todo esse salmo aqui é uma bênção, mas ele só vai se cumprir na minha vida e na tua se a gente estiver no lugar certo, Se a gente não estiver debaixo da sombra dele, ele não vai se cumprir em nossa vida. Então é preciso entender com muita facilidade que o texto diz: aquele que habita. Ele não diz aquele que passa de vez em quando, quando está muito calor, você esconde um pouquinho na sombra, depois vai embora. Não é aquele que habita. Habitar, irmãos, é morar, residir, ficar. Sai de manhã, volta à tarde. Entra antes, sai antes, você continua debaixo do abrigo da sombra do Altíssimo. Não adianta só passar. Tem gente que só passa, tem gente que gosta de vir na igreja de vez em quando, mas ele não quer compromisso com Deus. Tem gente que até gosta dos hinos, acha bonito os hinos, frequenta os trabalhos, mas ele nunca assumiu um compromisso com Deus. Essa pessoa, embora ele já esteja conhecendo o que é habitar, ele ainda não habita, ele é só aquele que visita, recebe uma bênção, recebe uma cura, uma libertação, recebe de Deus muitas bênçãos, mas ele não consegue se entregar para que ele possa usufruir de tudo aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Então esse é um salmo muito rico, ao ponto que ele diz o seguinte: nem mal lhe sucederá, pensa nisso, e nem praga alguma chegará à sua tenda. A tenda aqui pode ser a tenda da casa nossa mesmo, pode ser o nosso coração, a nossa vida, mas o texto está dizendo: se você habitar, ele vai lhe proteger, e vai muito mais. Muita gente vai cair ao teu lado, à tua direita, à tua esquerda, mas o texto diz: mas tu não serás atingido. Então é um salmo muito maravilhoso. Então podemos dizer que é um salmo da igreja, um salmo da família. E quem é de nós que não quer promover segurança para a nossa família? Tem gente que bota o portão automático, bota lá as câmaras, bota a cerca elétrica, compra 2 cachorros, tudo isso porque é proteger a sua família. Mas daí o que acontece, irmão? Só faz um esforço material, mas o espiritual não faz. Aí o salmo diz que se o Senhor não guardar a casa, inútil é o trabalho do sentinela, de quem tenta guardar. Então, podemos sim, pastor, colocar cerca elétrica, câmara, cachorro, gato, leão, se quiser, mas contudo que você esteja dentro da sua família, da presença do nosso Deus. Aí a bênção vai ser completa. Nós temos hoje sobre o inimigo da família, e nós vamos estar passando aí. Pode passar, senhor. A família, meus irmãos, vem sendo bombardeada pelo inferno todos os dias. A família e o casamento, eles vivem ataques diretos: o mundo, a carne, o diabo. Todos estão contra o casamento, em especial contra o casamento cristão. Pode passar. Afinal, o casamento foi dado por Deus para fortalecer o seu povo
e glorificar a si mesmo. Essa é a introdução. Não é de se admirar, irmãos, que a família viva sob o ataque. Estamos constantemente em campo de batalha. Se Satanás não conseguir destruir um casamento, ele vai pelo menos tentar enfraquecê-lo. Negligenciar esses inimigos é dar brecha, né, e boas-vindas para a entrada do mal. Então, essa é a introdução que sempre nós falamos aqui, irmãos, que a família, ela é atacada de todos os lados, né? Principalmente a família tradicional e a família cristã. Tem umas ajuntamento por aí que não é família, que já disse aqui, é tudo, menos família, né? Então esse Satanás não se preocupa não, porque o negócio já começou, né, zicado, atrapalhado, fora do contexto bíblico. Então esse pessoal está caminhando para onde ele quer. Mas a família tradicional, essa que Deus criou, essa que Deus fundamentou como base da sociedade, né? Então eu disse esses dias atrás que ele não pode ir com a igreja, irmãos, porque a igreja é a noiva de Jesus. Então ele começa fazendo o quê? Atacando as famílias. Por quê? Quem que é a igreja? É um bocado de família, né? É um bocado de família. São um ajuntamento de famílias, né, que compõem e fazem, né, que se formam então a igreja. E como a introdução diz, se ele não conseguir destruir, ele vai tentar enfraquecer, né, de todos os lados, jogando setas para tentar enfraquecer, colocando todo tipo de coisas para atrapalhar. Então, pensando nisso, quando eu preparei esse estudo, nós dividimos em partes, né? Eu quero falar sobre os inimigos aí, são 5 ou 6. O primeiro inimigo, meus irmãos, ele pode passar, a negligência, né, dos princípios bíblicos. O que é isso, irmãos? É aquela família que, mesmo que aprendeu, né, está negligenciando, ela perdeu a atenção, tá, para a palavra de Deus. O casamento, igreja, é indissolúvel, conforme Mateus, capítulo 19, versículo 6. O que é indissolúvel? É que não se pode, meus irmãos, dissolver, acabar, terminar, simplesmente pelo fato de um olhar para o outro num dia de manhã, né? E vamos acabar o nosso casamento que está sem graça e simplesmente ir lá e divorciar. É muito prático na terra, mas tem depois que acertar conta lá com Deus, irmãos. Não é simples assim. Porque quando foi para casar, você orou, chorou, disse: Deus, prepara a minha Rebeca ou prepara o meu Isaac. Você chorou, jejuou, orou, aí Deus te deu. Aí agora você não sabe como conduzir esse presente que Deus te deu. Por quê? Por causa das negligências. E você depois quer desfazer aquilo que Deus fez. É isso que está o problema, irmãos. Diferente da gente que casou no mundo, não tinha conhecimento. No mundo é assim, não olha para o outro sem graça, né? Ninguém pede para Deus confirmar. E se a gente deu certo, casa. Mas aquele que conhece a palavra de Deus não pode negligenciar. Vamos lá. É uma instituição divina para a glória de Deus. Gênesis 2,18 vocês conhecem, né? Como Deus deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos terão uma só carne. Deus, ele fez o primeiro casamento e abençoou. Glória a Jesus. Vamos lá. Então, é uma aliança entre o homem e a mulher, que é um retrato, irmãos, de Cristo com a sua igreja. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 24, vocês lembram quando eu faço um casamento aqui, a gente usa esse texto para falar, né, que o homem deve amar a sua mulher, né, assim como Cristo
ele amou a igreja e se entregou por ela. Olha que interessante. Então, o casamento tem uma simbologia de Cristo com a igreja. Tá? Então, o homem ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja, e a esposa tem que amar o seu marido também, né? Prestando a devida reverência, respeito e amor, assim como também ela serve ao Senhor Jesus na igreja. Tá? O Efésios fala muito sobre isso aí, e é muito interessante. Por quê? Porque esse amor da mulher com o marido, essa submissão, irmãos, não é ser escrava. Houve por muito tempo uma interpretação errada, né? A mulher, ela deve estar ao lado do seu esposo. Então não é ser escrava, ser pisada, ser humilhada. Não é isso que a Bíblia diz, embora muita gente tenha interpretado errado. A mulher, ela deve estar ao lado, né? Reverenciando, respeitando, em comum acordo, mas sempre ao lado, tá? O homem, a mulher. O marido e a esposa devem assumir os seus papéis separadamente para glorificar a Deus e assim construirão um casamento fundamentado na rocha. Aí nós vamos ver Efésios 5, 25 e o outro lado Efésios 5, 22. Só por esses dois versículos, a gente vai vendo alguns, passando outros. Efésios 5, 22, depois o 25. Quem pode ver? As mulheres, nossos maridos são ao Senhor. Olha lá. Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como vocês são sujeitas ao Senhor. Olha como isso é interessante. As mulheres são escravas de Jesus? Não. As mulheres são pisadas por Jesus? Não. Elas servem a Jesus porque amam. Reverenciam Jesus porque são salvas. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz. E assim deve a mulher também, né, amar e respeitar o seu marido, então por causa do amor, tá? E não por questão. O 28 está ali. Vós maridos, amai vossas mulheres, né? Volta um pouquinho assim. 28, 25, né? Assim devem os maridos amai as suas próprias esposas. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. No princípio eu tinha falado. Então olha só isso aí, irmãos. O peso que nós temos em amar as nossas esposas, como Jesus se entregou para a igreja, ou em prol da igreja. Então o marido tem que amar com essa profundidade. O que isso quer dizer? Se for preciso, dar até a vida, né, para proteger a sua esposa. Olha como a Bíblia ela é maravilhosa. Pode passar, o segundo inimigo, então, é a falta de oração no meio do casal e na família. Na oração, nós mantemos uma vida salva em Cristo. Então, em Salmo 37, versículo 39 e 40. Bem, na oração, nós expressamos a nossa gratidão a Deus, confessamos os nossos pecados e pedimos ajuda de Deus por nossa família. Então, meus irmãos, um dos maiores problemas que hoje as famílias têm enfrentado, estamos falando da família cristã agora, por quê? A questão do mundo, ela luta com o recurso que tem. Cada um luta com a ferramenta que tem. Mas a igreja é diferente, irmãos. Né? A família do mundo usa o quê? Usa a psicologia, a terapia, né? E vai atrás para tentar salvar o casamento. Mas a igreja não, irmãos. A igreja, ela conhece a Jesus. A igreja serve ao manual, tem um manual, tá, de uma vida abençoada. E ela serve quem inventou, quem projetou, irmãos, o casamento. Então, qualquer dificuldade que eu e você tiver concernente a família, a casamento, eu vou falar com quem fez. Senhor, o Senhor me deu aí, né, um casamento, a esposa, ou a esposa fala, o marido, os filhos,
mas estou com dificuldade aqui. Fala comigo, me ajuda, me orienta. Nós temos, meus irmãos, essa liberdade através da oração. Então, o princípio básico, irmãos, eu preciso buscar a Deus por minha família. Só que eu não posso fazer isso sozinho. Se a minha mulher é crente, se o marido é crente, se os filhos é crente, gente, vamos ajuntar esse pessoal. Vamos sentar com eles, gente, nós vamos orar. Se tudo está ruim, ore. Se tudo está bem, ore agradecendo, mas nunca deixe de orar junto com a sua família. É o tradicional culto doméstico. Eu pedi para levantar a mão que faz aqui, para todo mundo passar vergonha. Mas, irmãos, o que é o culto doméstico? É você reunir a sua família para um rápido momento com Deus. Não é botar uma mulher uma hora no joelho, vou cantar 10 da harpa. Não. Você vai cantar um hino da harpa, ou metade de um, não importa. Vamos pegar a Bíblia com as crianças e vamos escolher um salmo, cada um lê um versículo. Depois você faz o que? Uma oração. Senhor, nós estamos aqui. Essa é a família que o Senhor deu. A gente tem defeito, a gente erra. Mas, Senhor, cobre-nos com o teu sangue. Não deixa faltar amor em mim e amor nela. Não deixe faltar sabedoria para a gente criar os nossos filhos na demonstração da sua palavra. Abençoa esse menino, Senhor, que o Senhor me deu. É ruimzinho, mas o Senhor abençoa ele. Ele tem raiva, ele puxou o pai, puxou a mãe. Fala para Jesus, mano. Fala para Jesus, Senhor, a mistura minha da minha mulher não deu certo não, mas o Senhor tem poder de abençoar. Mas como é que eu faço isso? Uma oração. Aleluia. Então, é um propósito junto, irmãos. Se você faz, parabéns. Se você não faz, há tempo de começar hoje. Hoje. Gente, em 8 minutos vocês fazem isso. Liga a televisão, desliga o Wi-Fi, pare o celular, tira 10 minutos por dia. Vocês vão ver como isso vai fazer diferença. Glória a Deus. Então, na oração, o casal junto adquire sabedoria para lidar com as dificuldades da família. Tiago 1,5. Se alguém tem falta de sabedoria, faz o quê, irmão? Vai no Google. Não. Peça a Deus. Que a todos dá, irmão, sem medida. Aleluia. Glória. Então, quando você compra uma máquina de lavar nova, aquela chique, e você não sabe usar, o que você faz? Vai no manual, meu amigo, do proprietário. Lá está tudo direitinho. Mas no casamento você não quer consultar o manual? Ou você acha que não, é preciso, meus irmãos. Glória a Deus. Quando não tem oração, irmãos, o casal silenciosamente está dizendo que é possível viver sem a ajuda de Deus e consegue prosperar por conta própria. Mas Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Então, quando você não ora, vou fazer a minha parte, Só que esqueceram que casamento não é uma parte. Pode falar, eu estou fazendo a minha parte. A mulher fala, a minha parte. Só que casamento não acabou de parte. Era duas partes que juntou e ficou um. Então não existe mais isso aí, fazer a minha parte. Porque o casal é uma unidade de duas pessoas. São um só corpo agora. A Bíblia diz que o marido não tem poder no seu próprio corpo, mas tem da mulher. A mulher não tem poder no seu próprio corpo, mas tem do marido. Olha isso, glória a Deus. Então não tem como fazer a minha parte. Glória a Jesus. O terceiro inimigo é a negligência da comunhão. Vamos lá. Tópico 1. A falta de companheirismo com a igreja local. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Por quê? Porque é aquela família que ela não liga para se entrosar com a igreja. Ela não se preocupa, ela tem os filhos, mas ela não se preocupa que se o filho estiver aprendendo música,
e ele vai pegar gosto e amor pela música, ele vai se interessar, ele vai saber que tal hora, tal dia, ele tem um compromisso com Deus. Parece ser pouca coisa, mas, irmãos, é de muito valor, porque você coloca o quê? A sua família em atividade na igreja. A sua esposa incentiva a participar do ciclo de oração, incentiva a participar de uma visita, né? Ou junto do marido, né? Ou mesmo que ela vá, incentiva a participar dos trabalhos da igreja, temos palestras, irmãos, né? A gente não liga para nada, palestra de casais, de jovens, temos todas as atividades, mas a gente não liga para isso aí. Então, essa falta de entrosamento, de companheirismo, né? Ela também passa a ser um inimigo. Por quê? Porque você fica meio isolado. Às vezes pensa, mas ninguém liga para mim. Mas às vezes somos nós mesmos que nos isolamos. Então, irmãos, nós somos uma família. Assim como você tem a sua família na sua casa, né? E vocês sentem prazer de estar junto, assim também a igreja tem que ter o sentimento que nós somos a família de Deus. E temos que se preocupar uns com os outros, porque a dor do irmão é a minha dor, a vitória do irmão é a minha vitória. Glória a Jesus, né? Então esse companheirismo é preciso, essa unidade é precisa. Por quê? Porque Deus diz que lá no Salmo, na união, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Depois fala sobre a bênção, desce sobre a cabeça, sobre a barba e a barba de Arão. Nós tivemos aqui uma experiência de fazer um casamento para mim, esqueci o nome dele, rapaz? Eliezer, né? Ele estava trabalhando um pouco, eu trabalhando à noite. Mas de início, meus irmãos, era só pegar no cartório, assinar e mandar eles para casa, né? Para mim poder botar eles em comunhão. Mas quando eu apresentei a ideia para a igreja, irmão, fiquei maravilhado. Porque a igreja já abraçou a ideia. A igreja abraçou, disse, pastor, dá para fazer um negócio mais bonito? Dá, se vocês me ajudarem. Irmão, que coisa linda, né? Que Deus fez completo, irmãos, tá? De vestido, de festa, de cuidado, do dia da noiva, do hotel para eles passarem a noite, e tudo. Eu disse, pastor, a noite deles eu pago. Porque ele uma camarada, né? Tem obrigação? Não tem, irmãos, mas só que isso é abraçar, irmãos, um projeto que o pastor apresenta à igreja. E aí muita gente de fora, irmãos, veio dizer, pastor, Deus abençoe o senhor, porque ninguém faz isso mais. As pessoas só estão olhando para a lã das ovelhas. Quando chega uma toda bagunçada, cheia de sarna, doente, não tem lucro, né? Não dá lucro. Mas aí o bom pastor faz o quê, irmãos? Ele vai buscar a ovelha, bota lá nas costas, né? Cheio de carrapicho, às vezes com sarna, ele bota nas costas e traz, meus irmãos, para o aprisco, deita azeite, as feridas, todo dia bota azeite, enxuga, limpa, e vai trabalhando. Daqui a pouco, irmãos, ela firma os pés, ela fica de pezinho, daqui a pouco a lã feia vai embora, vai sair na lã bonita, e ela fica como qualquer ovelha que está aqui sadia há muito tempo. Que valor que tem isso, irmãos, para o obreiro, para o pastor, para a igreja? São essas coisas, irmãos, que nos identificam como igreja. Não é ter uma catedral, não é todo mundo andar aqui de sapato de alemão e de roupa chique, né? Não, é a gente estar voltado e preocupado com alguém que está precisando. Glória a Jesus. É sermos os bons samaritanos. Glória, isso é família, irmãos. Aleluia. Mas vamos lá. A falta de incentivo para que os filhos participem de atividades e aprendam a amar a igreja. Então, me ajude com o seu filho, incentive ele, traga ele para a igreja, acorde ele de manhã, no domingo, não tenha dó, irmão, não tenha dó, porque todo dia ele vai para a escola, ele acorda cedo,
e encara uma bocada lá, um monte de professora, algumas abençoadas, outras tribuladas, né, ensinando coisa errada. E aí o que acontece? Se você ensinar, você vai ter retornos que vale a pena, irmãos, né? Tem aqui os meus netinhos, o Timóteo está por aí. De um ovelho chegou aqui e falou assim: pastor, eu vi o Timóteo na porta com outro menino, o menino estava com uma vara de mágica, né? E mostrou para ele. Ele falou para ele. Aí ele falou assim: esse negócio não é de Deus, não. Não sei que teologia que ele tem. Mas ele falou: esse negócio não é de Deus, não, rapaz. E ele fala mesmo, fala o professor de lá, o diretor, né? Por quê, irmãos? Porque ele está aprendendo aqui, né? Ele está ouvindo, a criança escuta tudo, irmãos, escuta tudo. Tudo que você acha. Eles estão, irmãos, brincando com os carrinhos, mas o Wi-Fi ligado do que os pais estão falando. Sabia disso aí? A gente que é velho não consegue fazer as coisas mais. Mas eles estão aqui, irmão, brincando aqui. E quando ele está na conversa, pode falar um aqui, eles estão só capturando, depois eles falam. Né? Por quê? Porque o HD deles é novo, é zerado, computador novo, absorve tudo, sem estar, sem ficar lendo, repetindo para guardar alguma coisa. 4. O casal precisa adorar juntos. Olha isso, irmãos. Cantar junto, ceiar juntos, passear junto. Irmão, vou perguntar aqui, quantos irmãos aqui dão um passeio com a sua esposa? Vou levar a mão. Pastor, não tem dinheiro, irmão. Pega ela. Vai no Marvita. Vai atrás do Tietê em Salta. Manda ela correr lá, você corre atrás dela. Pega no colo, joga para cima, pega de novo no colo, paga o sorvete para ela. Irmã, ela fica feliz. Estou falando de viagem do exterior. Né? Como dá, como dá. Mas isso não é desculpa, irmãos. A mulher faz tudo, pesca, passeia, vai com os amigos, vem com um monte de coisa. Né? A mulher trabalha a semana toda, irmãos. Vindo dar um passeio, né? Com a esposa, com os filhos. Faça isso não, irmãos. Então, o casal, ele precisa ter esses momentos juntos. Eu passei algumas fases disso, né? E ficar quase 15 anos, irmãos, né? Dificuldade, criança pequena. Mas o dia que Deus me deu condição, meus companheiros bons, eles disseram para mim: pastor, pega a sua esposa, nós vamos abençoar os seus, vai viajar com ela. Minha primeira viagem foi em 2014, eu acho. 2014, em 2025. Aí todo ano eu faço uma viagem. Como pastor, você paga a vista 10 vezes. Estou acabando de pagar agora, de março, a do ano passado, aí em abril eu compro da que eu vou agora. Irmão, você paga carro, paga peça de carro, paga a bicicleta, né? Paga aluguel. Você não vai pagar, irmão, só uma parcelinha de um passeio para você e sua esposa. Ah, não, mas é muito, é nada, irmão. Não seja irmão fechado, não. Viu? Ajude o seu casamento. O momento a dois é importantíssimo. Aleluia. Olha lá. Então o casal prospera no contexto da igreja local. Pode só um pouquinho. E desmancha fora dele. Tá bom? Pode passar. Então, se há, meus irmãos, esse cuidado junto à igreja, é uma bênção. Mas fora, meus irmãos, nós vamos ter muita dificuldade. Então, os inimigos que a rodeiam, meus irmãos, são muitos. E você pensa que vai desgastando. Ninguém num dia só, irmãos. Não, são coisas todo dia um pouquinho, toda semana alguma coisinha. Daqui a pouco isso vai juntando. Nós vamos lá. Olha, meu irmão. 4, negligência da comunicação. Vamos lá. Às vezes, a personalidade atrapalha a comunicação, isso é verdade. Mas é preciso insistir. Silêncio, fuga, ou criticar em excesso demais, destrói. Vamos ver esse versículo lá, no Provérbios 15, 1. Vamos lá. Ajude lá. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a
Olha aí, irmãos. Então a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela faz o que com a ira? Aumenta. Então, ao marido, você pensa em a tua esposa, está irada, irmãos, né? O fogo está aceso, não joga gasolina. É falta de sabedoria, né? Fica falando assim, sabe que você tem razão? Aí ela vai perceber que você mudou o combustível. Aí no outro dia, irmãos, se ela estiver calma, você consegue conversar, ou vice-versa. Mesmo com os filhos, irmãos, né? A Bíblia diz: vós pais, não provocais a ira dos vossos filhos. O que é isso, irmão? A pessoa já não está bem, né? Aí o pai e a mãe chegam de palavras duras, né? E com mensagens fortes, só exigindo, não para para sentar, para pedir para o filho como é que foi o seu dia hoje, qual é a sua dificuldade, o que você está precisando, o que você está sentindo, né? Qual é a sua dificuldade de integrar no meio da igreja, né? Aí quando você abre essa porta aí, ele consegue falar alguma coisa, né? Antigamente era assim os pais, eu sei disso aí, na cultura. Eu dou um exemplo aqui dos meus pais e dos meus avós. Eu acho muito lindo, meus irmãos, essa cultura, né, de benção pai e benção mãe. É lindo isso aí. Eu sou sincero dizer aqui, não me vergonha. Eu não tive essa cultura. O jeito que meu tio falou. Tudo bem, tio? E aí, tia? Entendeu? Meu pai, pode ser eu? Dou um beijo nele, sim. Né? Por que eu estou ensinando isso aqui? Porque é uma questão cultural, irmão. Se os avós não passaram para os meus pais, era tudo no sopetão, eles vão passar para mim o que aprenderam lá. E aí, eu aprendi isso, eu cresci assim. Mas eu me converti, né? Mas hoje, para vocês terem uma ideia, né, eu nem cobro os meus filhos, eles sabem disso aí. Eu chego, me abraço, me beijo, né? Mas eu nem cobro benção pai e benção mãe deles. Não cobro. Por quê? Porque eu não tive essa cultura. Mas nem por isso eles deixam de me honrar, irmãos. Viu que falar benção pai e benção mãe também? Na hora de honrar, irmãos, de honrar. Está entendendo? Então é bonito sim, é louvável sim, mas desde que esteja dentro de uma cultura bíblica, de um amor de verdade, de honrar de verdade. Eu quero ensinar o quê? É questão cultural isso aí. Então a comunicação é a mesma coisa. Tem gente que fala exagerado, tem gente que não fala nada. Eles juntam um que fala demais e o outro que não fala nada. E às vezes o que não fala nada, meus irmãos, ele, se ele está falando da Jesus, legal, pelo menos ele desabafa com alguém e vai tirando. Agora, se ele não falar com Jesus, ele vai juntando, irmãos. Daqui a pouco ele tem, né, a emagrecer. E vai ficar tudo bem com o marido, o que aconteceu? Né? Mas ele é aquele que fala pouco, aquele que guarda, né? Então, ele pensa assim: se eu falar, eu vou complicar, então eu prefiro não falar. Só que o que acontece, irmãos? É preciso falar, né? Mas a forma que a Bíblia ensina. É melhor ouvir do que falar, claro. A Bíblia ensina. Mas se você tiver a palavra branda, você vai desviar o furor, você vai apagar a ira e a contenda. Né? Então, o marido tem que ter esse entendimento. E a mulher também. Irmãos, entra, né, para apaciguar, não para colocar lenha. Então, um princípio, irmãos, psicológico, em todas as áreas. Quem de faculdade sabe disso aí. Você não deve tratar nada, irmãos, assunto nenhum, o seu trabalho, com o seu amigo, com a sua esposa, com os seus filhos, se você tiver com a cabeça quente, irado, nervoso, cheio, não, se trata do quê? Se trata depois. Deixa a ira passar, deixa o nervosismo passar. Aí no outro dia, uma outra hora, você trata aquele assunto, porque os dois tranquilos, né? Você tem mais facilidade, irmãos, de ouvir, de falar, e a pessoa de assimilar e resolver a questão. Tá bom? Vamos lá. Casal trabalhando juntos, a questão é mais fácil, a solução. Vamos ver Efésios 4:31. Tá? Então, quando o casal. Então, nós temos um problema com o nosso filho, temos um problema, né, com alguém da nossa casa, ou conosco mesmo. Então, se os dois se unirem, irmãos,
Se os dois tiverem esse entendimento de como resolver isso, irmãos, uma coisa mais fácil. Achou lá para você? Efésios 5, qual que era o 5:31? É 4, deu? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Olha isso, toda amargura tira, toda ira tira, cólera, gritaria, irmãos, né? Irmão, quem grita para ter autoridade já se foi há muito tempo. Isso é um princípio da empresa, né, Bibineiro? Tá aí. Então o patrão, o líder, tom de voz natural. Se ele precisar gritar, já perdeu há muito tempo a autoridade. E o pai, com os filhos, né? Na sua casa é a mesma coisa. Então o grito já é o que? Já é um ato de desesperar. Tem gente que vocês estão falando gritando, irmãos, né? Então, há uma baixada no volume, né? Para que vocês possam conversar. E a vizinhança, né? Todo mundo conectado nos Wi-Fi, né? Tudo escutando. Vixe, eles são crentes, hein? Se não fosse, né? A vizinhança escuta tudo. Quem mora na casa de Reinaldo, alguns irmãos moram, a que eu estou falando, tem que baixar o volume. Eu morei num prédio, não tinha gente em cima, de baixo, na esquerda e na direita, e redes coisas lá. Então, mas eu moro lá, do carro para o sabia que o vizinho de baixo estava rateando. Do lado, para a direita e esquerda. Parece que ele das crianças, né? Então, é preciso tomar cuidado, né? E ser prudentes. Nós vamos lá. Às vezes, não comunica com o cônjuge o que é necessário, mas fala para outras pessoas que não são. Está vendo? Às vezes, a vizinha sabe, né? A irmã da igreja sabe, mas o marido não sabe, ou a esposa não sabe. Não pode não, já bater. Vou falar para ele, não vai me xingar. Então, irmãos, a primeira pessoa, né, que deve saber é aquela que Deus uniu junto com você. Não importa, irmãos, o tamanho do problema. Vocês querem saber uma verdade? Irmãos, o casamento, a administração do casamento é como se fosse uma empresa. O que é isso, pastor? A didática, viu? É a mesma coisa, né? Por quê? Porque numa empresa você tem que administrar para que ela não tenha percas, né? Para que ela vá bem e para que ela dê lucros, para você pagar quem você deve e guardar o lucro seu, né? Para compensar você ter todo o trabalho de ter uma empresa, né? Então, e como é que tem um problema na sua empresa, não são as empresas empresárias aqui, seja autônomo ou tem funcionário, o que você faz quando você tem um problema? Primeiro, você vai diagnosticar aonde está o problema. E você descobre o problema que é uma linha, um setor de uma pessoa que não está conseguindo fazer o trabalho dela. Motivo, ela está doente, ela não sabe fazer, tem dificuldade. Aí você descobriu onde está o problema, você faz o quê? Você conserta o problema. Por quê, irmãos? Não está funcionando no final, porque existe um pequeno problema dentro do projeto, do caminhar. Então você faz o que na empresa? Você vai lá, substitui, dá um curso, se tiver doente, você troca. Você resolveu o problema, continua, meus irmãos, tocando normal, o resultado chega no final lá. Agora você sabe que tem um problema e você não resolve. Deixa, não, vai dar certo no final lá. Aí daqui a pouco, meus irmãos, quem produzia X começa a perder na produção e depois, se você não é dono, você é cobrado, né? Então você faz o quê? Você diagnostica o seu problema, você chama a sua equipe e você resolve o problema. Não maqueia ele, não joga ele como se não existisse, né? Para evitar, não, casamento é a mesma coisa, gente. Se vocês, em janeiro, nos 30 dias, teve um problema, vocês vão resolver, em fevereiro chegar outro, março outro, abril, daqui a pouco vocês estão com uma quantidade grande de problemas familiares, conjugais, mal resolvido. O medo
de conversar, de se comunicar, de pedir ajuda de Deus, de pedir ajuda ao pastor, a uma irmã, né, que tem condição, nem todo mundo tem condição para isso, irmãos. É preciso a gente procurar pessoas que tenham condições de instruir, de ajudar, né, de orar. Então, o princípio que é, irmãos, resolva tudo aquilo que está atrapalhando a vida conjugal, a família, a criação dos filhos. Não deixe de um dia para o outro. Isso é importante, nos conte ao cônjuge que você está sentindo referente à necessidade. Então você vai, né, falar para ela. Não manda você no WhatsApp, não. Aí se botar no sofá, você manda mensagem de WhatsApp para ela. Né? Então você chega lá, bem. A minha necessidade é essa. Você pode me ajudar? O que você pode fazer para me ajudar? Olha isso interessante nisso. Então, o pastor aqui, né, se eu começar a dar ordem aqui, irmão, faça isso, faça aquilo. Se você quer mandar, mas eu faço o quê? Eu pergunto, o que você pode fazer para me ajudar? Você pode me ajudar assim, irmão? A pessoa faz com uma alegria, se você não puder mesmo. Por quê? Eu não estou impondo nada, né? Eu não estou ordenando nada, eu estou simplesmente convidando ela de uma forma que ela entendeu, na verdade, que é um pedido, porém, irmãos, de uma forma delicada, branda, né? E ela faz com uma alegria, irmãos, né? Uma bênção. Mas se nós chegarmos e começarmos a dar muita ordem, a falar muito, né, sem entender o outro lado, nós vamos ter dificuldade. Então, no casamento é a mesma coisa. Não exige a mudança da pessoa, faça juntos a mudança. Isso é muito interessante, irmãos, né? É muito fácil a gente exigir, né? Apontar o dedo aqui, um para ela, aí esquece que 3 aqui, irmão, é nossos defeitos, e um aqui, ó, dizendo, Deus vai me julgar. Então é 1 para a pessoa, 3 para você, e 1 apontando para Deus lá. Então, seja mudança, mudem junto, chame ela, a gente pode precisar orar. O pastor falou lá, você fazer o culto doméstico, o pastor ensinou lá. Se a gente quiser fechar as brechas, vamos atender o ensino do nosso pastor. É bíblico, vai dar certo, vai ser uma bênção. Vamos lá, não deixe assuntos pendentes que te magoou, resolva junto as questões. Evite acumular problemas por causa de muitas doenças. Irmão, como isso é provado na medicina, irmãos, muitas doenças são causas, tá, de mágoas, tristezas, tá, guardadas há muito tempo. Então, quando a gente serve a Deus pelo entendimento, a gente, irmãos, abre a mão da razão. Que é isso, pastor? Por quê? Porque a inteligência é que resolve problemas, não é a emoção, não é a razão. Às vezes você pode ter a razão, mas você abre mão dela e você vai com inteligência para você trazer o que? A paz, a harmonia, e você abre mão da sua razão, porque aquilo no momento te aumenta e te diminui. Você não tem a paz. Uma outra oportunidade, você pode até puxar o assunto, ou Deus pode até falar, né? Então a gente abre mão. Por quê? Porque isso é amor com inteligência, é família inteligente. Então a gente perdoa, não é por amor, por emoção. Perdoamos, irmãos, por razão. Perdoamos alguém porque somos inteligentes, porque nós também precisamos do perdão de Jesus. Então praticamos o perdão, não é porque a gente somos amorosos. Não, irmãos, porque aqui tem inteligência. Às vezes não vai dar para poder mais comer um churrasco na casa do fulano, porque ele me decepcionou, me magoou de uma certa maneira. Não dá mais para ter assim aquele laço, mas você perdoa ele por inteligência, mandamento bíblico, e no dia da volta de Jesus sobe você e sobe ele. Não tem problema.
desde que haja o quê? Um perdão de verdade. Eu já ensinei aqui, irmãos, que perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Né? Amnésia, quem não vai lá minha mãe está tendo um pouquinho agora de Alzheimer. Alzheimer. Minha mãe, ela está com Alzheimer. Ela lembra de coisa lá do Arco da Velha. E não lembra de nada até agora. E ela foi lavar roupa, olhou para a máquinazinha, a máquina olhou para ela. Ela não sabia mais o botão de ligar a máquina. Aí ela esqueceu o ligar a máquina. Tivemos que ensinar minha mãe novamente a como ligar a máquina. Ela liga há 300 anos. Né? Então, perdoar, irmãos, não é esquecer. Perdoar é você lidar com uma situação, tocar para frente a vida, servir Jesus com alegria, deixa aquilo para lá, viu? Deixa que Deus vai agir da forma que Ele quiser, mas você tira de dentro de você esse peso, isso que está entristecendo você. Sabe? Como é que eu sei que você, pastor? Quando você vai orar, você sente. Aliás, até tem muita força na oração, não é verdade? Quando você tem um problema nesse sentido, você tem menos força para orar. Você sempre lembra, na verdade, Satanás joga uma seta, dizendo assim, você vai orar, Deus não vai nem te ouvir. Porque Ele sabe, irmãos, Ele conhece. Ele não sabe o que a gente pensa, mas aquilo que nós falamos, verbalizamos, Ele sabe de tudo. Você pensa que não. Então Ele está assistindo. Assim como Deus está cuidando de nós, o diabo está também ouvindo tudo o que acontece. Ele ouviu o problema na sua casa. Ele sabe da dissensão que está lá. Aí ele fala, quero ver se realmente ela serve a Deus de verdade, não é só de fachada. Por quê? Porque quem, irmão, serve com inteligência, à luz da Bíblia, ele, irmão, resolve tudo. Ele às vezes vai, se puder, pede ajuda, ele vai para o joelho, para o jejum, e ele vence através da oração, do jejum, da busca em Deus, perdoa com inteligência. Se não dá para ser como era mais, não tem problema. Lembra que temos dois discípulos que tiveram um problema, um com o outro, foi Paulo com Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo eram atritos ministerialmente. No início, Paulo não quis levar Barnabé, mas lá na frente, Deus falou: rapaz, você tem um irmão lá, traz ele. Ele é útil. Aí ele lembrou e mandou buscar, irmãos. Não existe, irmãos, dessas coisas. Glória a Jesus. Então, comunicação livre, aberta, regular e a chave para qualquer relacionamento saudável. Vamos lá. Fechou? Luciano, não tem mais um aí? Vocês, não é? Glória a Jesus. Vamos lá. Conflito junto desigual. É o quinto inimigo. Conflito junto desigual. Muita diferença de idade com a outra pessoa. Isso aqui eu sempre ensino na questão de casamento, né? Quando vai casar, já casado, casal. Quem vai casar tem que atentar para isso, né? Se é importante, irmãos, o pretendente aí ter aí uma pouca diferença de idade, tá? Se tiver muita, pastor, é pecado? Não é pecado. A Bíblia só está ensinando você evitar futuros problemas, né? Porque a moça tem 20, vai casar com um rapaz de 40, né? Aí daqui, casa, tudo bem. Daqui, irmãos, 20 anos, aqui tinha 20, tem 40, ainda me perdona. O marido já está perdendo os dentes. Ele não vai dar conta do recado. Então, quando a Bíblia ensina, ela quer futuramente já preservar o sofrimento futuro. Mas não é verdade, se pecar, ela vai. O ponto de risco sua. Mas o jugo desigual, vários fatores da finança também, né? Às vezes, no lar acontece às vezes isso aí, né? Trabalha homem ou mulher, mas essa mulher ganha um pouco mais até que o homem. Pode acontecer, irmãos, né? Ela não pode humilhar o marido pelo fato, porque eu já ensinei aqui, irmãos, que é um só salário. Hoje faz o que, irmãos? Tem 2 trabalhando, 3, 4,
no final você junta tudo isso aí, para você administrar o que é a sua casa, né? Junta os dois para que eles possam ter um aproveitamento melhor. Não assim, o dinheiro teu você pega o que você quiser, o meu eu ganhei, vou comprar tudo panela esse mês. Eu trabalho, é meu dinheiro. Veja, compramos 5 mil reais de panela, nem tem armário para guardar isso aí, que está do marido lá, sofrendo para pagar as contas de casa. Eu vou falar o que para ti? O dinheiro é dela, ela trabalhou. Então, não é assim que funciona, irmãos. Isso aí causa as rupturas, os problemas. Vamos lá, o ciúme sem causa, o ciúme doentio. Tá? O ciúme, meus irmãos, é um zelo saudável. Então, ele é saudável até um determinado ponto, que é o que? Zelo. Você tem que cuidar do que Deus te deu. Né? Você cuida do que é seu, você é zelo. Então, o ciúme dessa natureza é importante, mas o zeloso, doentio, né, ele é prejudicial. Então vamos lá, o marido que quer comprar um carro e a mulher quer viajar. Vou ter um exemplo aí, né, da questão de não concordar com as coisas, né, irmãos? O marido quer a televisão de 60 polegadas. A viração da dele, irmão, é 2,5 por 3. Aí bota a televisão lá, mano. O personagem, né, ele não quer botar uma pequena, quer botar uma grande. A sala dele, né, é inviável, vai ter problema depois. Mas tudo bem, pode comprar, pode trocar. Mas às vezes a mulher tem outro projeto, né? Então vocês fazem o quê? Vocês conversam, né? Vamos fazer assim agora, depois a gente compra, né, para poder dar certo. O casamento com filhos é preciso ter equilíbrio, maturidade. Quando o cônjuge já vem com bônus. Isso aqui é uma questão de casamento que acontece às vezes, né, um casou com uma pessoa que é viúva, né, ou contrário. Então tem aí o bônus, que é o quê? Os filhos, né, do outro casamento, do camarada morreu, né, mas os filhos vêm junto, né, com o esposo, com o marido, mas o camarada está vivo ainda, né? Aí você vai e casa, o irmão casa com aquela irmã, né, e tem os filhos, né? E ele quer proibir a mulher dele de ver os filhos. É absurdo, né? Por quê? Porque ela vai passar na frente da casa do ex. Só que ele esqueceu que quando casou, o bônus já estava lá. Então não entra, irmãos, em uma questão, né, se você depois vai trazer complicação. Então você tem que chupar essa manga. No dia do aniversário da criança, né, eu falei isso aqui uma vez. Às vezes, o filho não é seu, você está cuidando, você está padrasto. No aniversário dele, o pai vem. Ele vai tomar sua foto, comer o seu bolo. Né, amigo? E vai sair de foto ainda. Você escolheu, você aceitou essa situação. Então, pedir a Jesus, me dá um sem bônus, me dá uma esposa sem bônus, né? Então, já é uma pessoa mais madura, né? Estou usando jovem, porque são pessoas maduras. Por quê? Eu acompanho o caso aí, irmãos, que eu quero daqui não é mais. Né? Veio casar, perdeu a esposa. As flores não tinha nem puxado ainda. Ela atrás de outro. Mas direito dele é ele. Ninguém vai questionar isso. Mas aí, chegou aqui, me apresentou a pessoa, eu orei por eles, né? Disse, irmão, não está com muita pressa, não. Com 30 dias ele casou, não foi com o outro, não foi porque eu orei. Aí depois, você coloca uma pessoa que já tem idade, que é madura já, né? Mais velha até que a gente. Aí depois, começa a reclamar, eu já vim resolver o problema deles. Aqui, 50 mil aqui. Tudo por causa de bônus. E aí o pastor fica lá, escutando falar, irmão, tenha paciência. Tenha paciência, porque você escolheu.
É uma escolha sua. Né? Não é com ele, cara. Até então levar ela, levar tudo. Você fica divorciando, casando, né? Divorciando e casando fica feio, principalmente para a minha igreja. O sexto, da família está acabando? Está acabando, né? Vamos ver rapidinho para ajudar também já passei lá. Natural que só a questão da falta de sexo, natural e é de Deus. Não é tudo, mas é uma grande porcentagem no casamento. Então, no casal, relação sexual não pode ser uma rotina e obrigação. Essa relação é fonte de saúde física, psíquica e espiritual para o casal, que é a intimidade a dois. Não precisa tratar se houver motivos de enfermidade. Então, irmão, se o negócio não está legal para tu, você vá procurar um médico, tá bom? Vá, porque existe recurso para lhe ajudar. Tá? Não estou dizendo como amigo, como pastor, tá bom? Que hoje, às vezes acontece, é preciso. Vamos lá. Infidelidade conjugal, a pornografia é o mal do século na internet, é o principal meio. Então, irmãos, para quem tem temor de Deus, para quem é casado, né, precisa vigiar esse negócio. Vícios de drogas, álcool, precisa de libertação e de ajuda profissional. Vai passar. Casamento precoce, precisa evitar, mas se acontecer, sempre tem solução e o problema se for só falta de maturidade. Então, casais jovens, irmãos, que se casam, tá? Se tem problemas, você pode procurar ajuda pastoral, esposo do pastor, uma irmã. Por quê? Porque é natural que aconteça algumas dificuldades. Mas ele não vai, ligando para o cartório, não, porque são duas pessoas que se amam, né? Só que tem dificuldade de viver junto por algum motivo. Já finalizando, corrido por causa do horário, eu conheci, eu lidei com uma situação em que o marido, ele chamava a esposa de vida e a esposa chamava o marido de bem. Tá tudo bonito, tudo legal. Mas na hora que o pau comia, ela pegava o ferro e dizia, viu bem, vou lascar o ferro na cabeça dela. Não vou deixar de falar bem, ela queria acertar com o ferro. E vice-versa. Chamava de amor, mas queria estancar, enfiar a faca na barriga. Então, ela está dizendo, esse cerimonial ali é bonito, mas esse seja verdadeiro. Que haja o que, irmãos? Amor, cumplicidade, respeito. Aí pode chamar até de florzinho, chuchuzinho. Você, tá? Meu anjo. Não faça nenhum anjo que caiu do céu, não tem? Nem. Mas anjo que caiu do céu não presta não. Mas Deus abençoe, meus irmãos, toda a igreja. Na próxima terça-feira vamos ter uma outra ministração.